Olá, meus amigos, aos que acompanham pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, muito bom dia. E aqueles que nos acompanham pelo YouTube da TV Chico Xavier, o nosso mecanismo de divulgação do bem, o nosso instrumento fraternal de divulgação do amor, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a mais um momento de reflexões doutrinárias em torno da obra Boa Nova, da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. Hoje, desses 30 capítulos, dessas 30 lições maravilhosas, hoje nós estamos no capítulo de número 17, intitulado Jesus na Samaria. É um capítulo belíssimo que vai refletir conosco sobre uma passagem que está esculpida, construída, que foi trazida de forma mais pormenorizada pelo evangelista João. Lembrando que você que está acompanhando conosco ao vivo esse estudo, porque ele fica disponibilizado na TV Chico Xavier aos sábados, 8 horas da noite, mas você que está acompanhando conosco ao vivo esse estudo aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, para que ele possa ficar mais interativo, fique à vontade para fazer as suas perguntas, trazer as suas dúvidas, os seus comentários, mas lembrando, perguntas dentro do estudo. Perguntas a respeito do capítulo, das análises que nós estamos fazendo, até para facilitar quem for assistir depois pelo YouTube da TV Chico Xavier. Se você está chegando pela primeira vez, se você perdeu a análise de algum capítulo, a reflexão em torno de algum capítulo, basta ir ao canal da TV Chico Xavier no YouTube. Se você digita lá no buscador TV Chico Xavier, você se inscreve no canal, você procura a nossa playlist Estudo da Obra Boa Nova, Uriel Santos, e ali nós temos todos os capítulos desde a introdução. Para iniciarmos, é bom sempre lembrar que na obra Boa Nova, aquilo que eu sempre falo, que eu gosto de frisar, Humberto de Campos vai nos mostrar os bastidores das passagens que estão refletidas nos textos dos evangelhos. O objetivo, para que a gente consiga vivenciar aqueles momentos tão belos ao lado de Jesus, ao lado dos discípulos, ao lado das pessoas que tiveram a honra, tiveram a glória de caminhar com o Mestre àquele momento histórico para a evolução espiritual do planeta. É sempre interessante, quando possível, e é o que eu vou buscar fazer aqui pelo capítulo 17, é sempre interessante trazermos a passagem evangélica em si, porque a gente já se habitua, nós já sabemos qual será a discussão do capítulo, qual será o cenário do capítulo, e nós preparamos o nosso coração para bem receber as dádivas espargidas pelo autor. Especificamente no capítulo 17, se nós formos ao Evangelho, nós vamos até os textos de João, capítulo 4, Jesus entre os samaritanos. É um capítulo um pouco longo, é um capítulo um pouco extenso. Eu vou fazer a leitura desse capítulo. Não é o nosso objetivo hoje, não é a nossa finalidade realizar uma exegese, realizar uma interpretação versículo a versículo. A nossa finalidade é simplesmente entender qual é o cenário que Humberto de Campos vai trazer para nós neste capítulo de número 17. O evangelista João, então, traduzindo esse momento belíssimo da vida de Jesus, dirá: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus não mesmo batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como, sendo judeu,
tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele e fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está em lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu, que falo contigo. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras? Ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vim ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns para os outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, é consumar a sua obra. Não dizei vós: ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos, vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, verifica-se o provérbio: um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é toda a extensão do capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 42, onde João
o evangelista João, o filho do trovão, um dos filhos do trovão, vai narrar para os nossos corações essa passagem, esse encontro maravilhoso de Jesus na Samaria. Nós precisamos ainda fazer uma reflexão para entender algo que é trazido ali nas primeiras palavras que foram lidas. Essa dissensão que existia entre os samaritanos e os demais componentes daquele povo, as demais pessoas do povo hebreu. Por que essa dissensão? E aí a gente vai conseguir entender algumas passagens trazidas na obra Boa Nova. Para a gente entender isso bem rapidamente, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que poucas pessoas leem, poucas pessoas estudam, porque já querem passar logo para os capítulos. Eu entendo essa ânsia. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra belíssima e as pessoas já querem começar a ir direto nos seus capítulos. Mas se há uma introdução que precisa ser lida, uma introdução que precisa ser estudada, ela não está ali por acaso. E nessa introdução, Kardec vai trazer para nós algumas notícias históricas. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um miudinho, é um estudo analítico das passagens do Evangelho, em especial no que diz respeito à questão moral, ao ensino moral de Jesus. Então Kardec ele vai falar que para a gente entender algumas dessas passagens, a gente precisa, uma expressão que eu gosto de utilizar, a gente precisa respirar um pouco da poeira que aquele povo respirou. A gente precisa entender o estado dos costumes da sociedade judaica naquele momento. Se você pega qualquer estudo evangélico de caráter sério, um estudo evangélico que não é fascinado, que não tem nota de fanatismo, você vai perceber que nesse estudo evangélico você vai ter uma notícia histórica. A gente não pode, isso aqui é importante a gente falar, a gente não pode pegar o Evangelho e trazer para interpretar com o nosso ponto de vista, com a nossa forma de vista. Para a gente fazer uma interpretação mais completa do Evangelho, sem cair no fanatismo, sem cair em questões que são separativistas, a gente precisa entender aquele momento histórico. A gente precisa entender qual era o pensamento daquele povo. Por que aquela fala naquele momento específico de Jesus? E aí a gente consegue trazer um ensinamento para nós. Nós não podemos levar os nossos costumes, o nosso ponto de vista para aquela época histórica e fazer a interpretação e fazer o estudo. Não. A gente tem que se transportar para aquela época histórica, a gente tem que entender o que acontecia, a gente tem que entender por que as palavras foram colocadas daquela forma e aí a gente traz o ensino para nós. Então Kardec, ele com essa percepção, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós essas notícias históricas. E quando ele está desenvolvendo um assunto, ele vai conversar conosco sobre os samaritanos, dizendo que depois do cisma, depois da quebra, da separação das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis da Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Perceberam, quando a gente tem esse entendimento dessa notícia histórica, a gente começa a compreender um pouco melhor algumas passagens que estão transcritas no Evangelho, como, por exemplo, quando os filhos do trovão pedem a Jesus que fizesse chover fogo sobre uma aldeia de samaritanos. Quando Jesus, por exemplo, causa espanto nos discípulos, em alguns convidados de determinado jantar, quando ele coloca um samaritano prestando um auxílio que um sacerdote, que um escriba, que ninguém prestou àquele que estava caído à beira da estrada.
Porque agora a gente entende por que há aquela estranheza nessa fala, nesse jantar. Por que Jesus ele fala do samaritano com esse auxílio, enquanto nenhum outro auxiliou? Então, quando a gente vai na notícia histórica, quando a gente entende essa celeuma, quando a gente entende que Samaria era a capital do reino dissidente de Israel, que houve um cisma entre as tribos, que havia ali uma aversão entre os povos, a gente consegue se transportar melhor para os movimentos evangélicos. A gente consegue entender essa passagem também que estamos aqui conversando, que estamos aqui analisando e que Humberto de Campos vai trazer para nós com cores maravilhosas, de Jesus na Samaria, de Jesus conversando ali especificamente com aquela mulher samaritana e depois os samaritanos aproximando-se do Messias. Jesus dá-nos a lição de que o amor ele não conhece barreiras, de que a verdade ela não conhece limites. A verdade não tem pré-conceitos formados com relação a X, a Y, a Z. Quando ele expande o conceito de amar ao próximo, quando aquele fariseu, quando aquele doutor da lei pergunta para Jesus quem é o meu próximo, ele está com o pensamento, ele está com o preconceito dos próximos para o povo hebreu, que eram próximos muito restritos. Pessoas da mesma raça, pessoas da mesma família, pessoas da mesma religião. Quando Jesus coloca ali o samaritano, ele diz, olha, o amor, a verdade que eu estou trazendo não vai conhecer esse tipo de limite. Tanto é que no evangelista João, nos seus últimos ensinos, nas suas últimas palavras, ele vai dizer para todos, olha, eu vou deixar para vocês mais um mandamento. Amai-vos como eu vos amei, ou seja, expanda a noção de amor, expanda a noção da verdade. Mas Kardec, continuando, dirá, os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. A gente viu ela dizendo, olha, lá em Jerusalém falam que é para adorar dessa forma, aqui falam que é para adorar dessa maneira. O que é o certo? Como é que a gente adora a Deus? A gente já percebeu isso na leitura da passagem. Eles não admitiam, senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se, ainda hoje, samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente Nablus e Jafa. Eles observam a lei de Moisés, com maior rigor que os outros judeus, e não contraem aliança, senão entre eles. Então nós já temos aqui as noções fundamentais para entender o cenário que Humberto de Campos vai trazer para nós. Nós já refletimos, fizemos a leitura, melhor dizendo, da passagem que está no Evangelista João, capítulo 4. Já entendemos um pouco dessa cisma entre os samaritanos e os demais componentes da raça. Nós já percebemos isso, trouxemos aqui essa notícia histórica de Kardec. E Humberto de Campos, no capítulo, vai dizer para nós. Percebam que aqui, em outras análises que a gente fez, nós vamos perceber esse fundo da passagem evangélica. Mas até hoje, nos 16 capítulos que nós já estudamos, nós não tivemos uma transcrição quase tão literal do que é trazido no texto evangélico, quanto a gente vai ter nesse capítulo de número 17. Aqui é praticamente uma leitura de palavra por palavra. É claro que a gente vai ter aqui um colorido maior. É claro que nós vamos ter aqui algumas particularidades que vão aprofundar, que vão ampliar o entendimento sobre a passagem. Mas é impressionante o quanto que quase que foi transcrito tudo que a gente leu do evangelista João
quase que foi transcrito aqui para esse capítulo de Humberto de Campos, Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Por que Jesus faz essa descida? Por que Jesus ele se retira, ele vai, que ele está indo para Galiléia e ele faz essa passagem para a Samaria. Tanto é que depois aqui da passagem de Jesus entre os samaritanos, nós temos Jesus na Galiléia. Qual que é o que levou Jesus a fazer isso? A gente vai encontrar essa resposta nos primeiros versículos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Jesus estava evitando aqui, nesse momento específico, que não era chegada a hora, ele estava evitando as perseguições. Os fariseus estavam observando que ele batizava, com certeza iriam ali iniciar um movimento de perseguição, como fizeram com João Batista, que nós sabemos aqui o final de João Batista, apesar de tudo previsto, nós sabemos o final da sua história. Então Jesus ele fala, olha, vou me retirar. Pega os discípulos, que a missão ainda estava em curso, ele pega os discípulos e ele se retira para o interior. Ele vai para Galiléia e da Galiléia ele passa ali por Samaria. E essa passagem por Samaria não é por acaso. Ele passa ali para entregar a verdade. Ele passa ali para demonstrar a presença do Messias. Ele se retira, evitando as perseguições daquele momento. Ele vai para Galiléia, mas ele passa por Samaria, porque a verdade é para todos. Não é para parcelas específicas da humanidade encarnada nesse globo. A verdade é para todos. Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo, em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do seu semblante, e lhe pedia de beber. Aqui, olha, eu vou recomendar, se você nos acompanha com seriedade, se você não está aqui apenas por curiosidade, se você tem esse desejo de estudar, se você não apenas acordou e clicou aí porque estava aparecendo ao vivo, estava aparecendo que a gente estava ao vivo, mas se você está com um desejo sincero de estudo, de aprendizado, eu vou recomendar que você leia e releia esse capítulo. E que você medite sobre as figuras maravilhosas que são desenhadas por Humberto de Campos. Aqui nós temos um encontro de uma velha crença e da verdade. Jesus, ele estava ali ao lado da fonte de Jacó. Uma velha crença. Essa velha crença ela precisa ser destruída. Ela não precisa ser destruída. Ela precisa ser ressignificada. Poço, fonte, água, sede, sede material. Pessoas iam ali com a sede material. Antigo, que precisa ser ressignificado. Crença espiritual buscada através de uma sede material. Jesus ressignifica. Nos traz uma crença, nos traz uma forma de crer, nos traz uma verdade para que a gente não mais sinta a sede. Para que a gente busque a verdade da maneira correta. Em espírito. Então, a gente tem imagens muito bonitas nesse capítulo. Jesus, que renova,
que ressignifica ali, onde nós precisamos da renovação, onde nós precisamos do ressignificar. E uma personagem e uma personalidade vai ao seu encontro, quase que ali magneticamente atraída até a presença do Messias. E olha que interessante. Jesus pediu àquela mulher o que de beber. E olha a reação da mulher. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritano? Aqui a gente tem a cisma. Judeus e samaritanos, pelos cismas. Você vê, gente, é isso que é interessante. Você vê que todo mundo é o mesmo povo. É o mesmo povo. Mas pela cisma, pela briga, uma briga de caráter ideológico, uma briga de caráter religioso, de como eu vou adorar a Deus, isso aqui a gente está lendo, que a gente pode trazer perfeitamente para o nosso tempo. Às vezes você tem desentendimento com alguém, porque aquela pessoa adora a Deus de uma forma que você considera errado. Então, por causa da cisma, olha o que a mulher pergunta para Jesus. Uai, mas espera aí, você é judeu. E como é que ela reconheceu que Jesus era judeu? Provavelmente pelo sotaque. Jesus com sotaque galileu. Então você é judeu. Como é que você está pedindo para mim de beber, eu que sou samaritano? A gente não se entende. Os nossos povos não se entendem. Como é que você está dirigindo a palavra para mim? Como é que você está conversando comigo e ainda está me pedindo o de beber? Ela está me pedindo um favor. E aí Jesus, ele descansa na interlocutora um olhar tranquilo e responde: por acaso os judeus e os samaritanos terão necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar d'água viva. Pensa no seu desafeto, um desafeto ideológico, um desafeto de opinião, naquele desafeto que você tem porque ele acredita em algo diferente que você acredita, porque ele defende algo diferente do que você defende. Se você pensar com sabedoria, se você pensar com inteligência, ele tem as mesmas necessidades fisiológicas e espirituais que você tem. Quando você observa os ensinos de Jesus, você começa a se questionar por que existem preconceitos. Por que existem dissensões por opiniões diversas? Tem gente que até tem a capacidade de matar o outro porque o outro pensa diferente dele. Tem gente que tem capacidade de fazer mal para o outro porque o outro pensa diferente dele. Meu irmão, se você colocar na balança, nós somos todos da mesma família. Nós somos todos pertencentes a um mesmo tronco universal. Nós somos humanos, nós somos individualidades, nós temos as mesmas necessidades. Para nós, aplica-se a expressão para todo mundo aqui. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ah, Uriel, mas e aquele que é muito rico? Vai ficar doente do mesmo jeito que você vai ficar. Não importa o quanto de dinheiro que a pessoa tem, se ela tiver uma doença, ela vai gastar todo esse dinheiro. E se essa doença não tiver uma cura, ela não vai ser curada. Para nós, aplica a expressão pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Nós temos as mesmas necessidades. E se nós temos as mesmas necessidades fisiologicamente falando, espiritualmente nem se fala. Então por que nós vamos desentender por picuinha? Por que em 2023 nós estamos desentendendo por picuinha? Nós estamos repetindo os comportamentos de samaritanos e judeus. Nós estamos deixando casa espírita. Porque tem gente na casa espírita que tem um posicionamento político diferente do meu. Então eu vou deixar a casa espírita.
Nós estamos deixando trabalho porque a pessoa ela exerce aquela atividade, aquele trabalho, de uma forma diferente da minha, então tem que sair daqui. Ou então o outro sai. Por que a gente não está se entendendo? E aí quando a gente se pergunta por que nós não estamos nos entendendo, essa frase, essa pergunta de Jesus, ela fica muito poderosa. Será que a gente está conhecendo os dons de Deus? Se nós tivéssemos guardado do mandamento divino, dos mandamentos divinos, nós perceberíamos que todos nós temos necessidade da água viva. E quem pode nos fornecer essa água viva é Jesus. É o Messias. Como a mulher samaritana, a gente também está pecando nesse entendimento. A pergunta dela é, olha, o que vem a ser essa água viva? Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a deste poço, acaso serias maior que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Mais uma figura belíssima. Mais uma figura belíssima no capítulo. A água viva que Jesus traz para todos nós, ela não está circunscrita em denominação religiosa. Ela não está circunscrita em crenças que são limitações. Jesus está falando ela pergunta, mas aqui a gente está bebendo dessa água do pai Jacó. A água que você me oferece, ela é maior do que isso? Ou seja, perceba, tenha inteligência em perceber. Ou seja, a verdade é muito maior do que esses critérios de dissensão que nós temos adotado na nossa vida. O que a gente conhece é muito pequeno, é quase nada, frente à água viva e à verdade que Jesus tem para nos oferecer. E isso aí, desentendendo, fazendo inimizade por causa de picuinha. Acho que a gente devia fazer, tem umas anotações de Marco Aurélio na obra Meditações. Eu não vou lembrar em qual dos livros, mas tem um ensino de Marco Aurélio, um ensino histórico que a gente devia exercitar. Tá, a gente não vai conseguir exercitar uma vez por dia, mas talvez uma vez por semana. Quando a gente estiver muito apequenado, quando a gente estiver muito ensimesmado, quando nós estivermos muito preocupados com as coisas mundanas, com as brigas que nós temos, com A, B ou C, com os desentendimentos que nós temos com o vizinho, com colegas de trabalho, com pessoas que estão ao nosso redor, tem um exercício de Marco Aurélio que é muito importante, que ele falava para a gente se imaginar como uma águia, e para a gente se elevar, e para a gente observar o quanto as cidades ficariam pequenas, quantas pessoas ali ficariam quase que imperceptíveis, porque do alto tudo é visto com uma amplitude maior. A gente tem um conhecimento hoje de universo maior do que Marco Aurélio tinha. Então, sai um pouco de você quando você estiver nessas coisas que não fazem sentido, essas discussões que não fazem sentido no dia a dia. Sai um pouco de você. Vai para o alto. Do alto, olha o quão insignificante ficam as cidades. Quão imperceptíveis ficam aquelas pessoas, você mesmo. Sai do planeta, olha quantos planetas existem no universo, que para nós é infinito, porque a gente não consegue mensurar a grandeza do universo. Olha o quanto o universo é maior para você ficar perdendo o tempo com picuinha, com um poço, com a águazinha que você está enxergando. O animal, o que tem sentimento animal, olha só para baixo. O hominal, que é prometido para a angelitude, esse tem a capacidade e precisa olhar para cima. Ele precisa olhar para cima. Ele precisa ir além.
Ele precisa perceber que há mais que um poço, há mais do que uma delimitação, há algo muito maior do que nós. E olha o que Jesus expressa para a samaritana: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Aí, irmão, a forma com que esse amor vai chegar nos corações vai do entendimento de cada um. Não é porque você é espírita que seu entendimento é melhor do que o outro. Não é que você é católico que seu entendimento é melhor do que o outro. Não é porque você é evangélico que seu entendimento é melhor do que o outro. A água viva está jorrando, a água viva está chegando. E se a gente recebe essa água viva sem acreditar que a minha circunscrição é melhor do que a circunscrição do outro, nós estamos sendo santificados. Teve um estudo em que nós fizemos a seguinte reflexão. Ao final, quando nós estivermos libertos das cadeias pesadas que a matéria nos impõe, ao final todos nós, budistas, espíritas, evangélicos, católicos, pegue aí a denominação religiosa que você quiser. Ao final, todos nós, mais libertos da prisão da carne, nós vamos olhar um para o outro e falar assim: rapaz, o Jesus é o mesmo. Rapaz, a força que equilibra Deus é o mesmo. Por que a gente estava brigando? Por que a gente estava desentendendo? Todos nós, à nossa maneira, servimos o mesmo mestre. Honramos e adoramos ao mesmo Deus. Então por que a gente perdeu tempo brigando? E tem uma figura aqui. Esse capítulo, como ele é um capítulo bem profundo, é um capítulo que nós vamos demandar mais encontros. Eu já deixo bem claro aqui. Você ficar aí curioso, se você quiser continuar acompanhando, sábado que vem, 7 horas, nós vamos continuar. Gente, se você ainda não adquiriu essa obra Boa Nova, está na hora. Você está fazendo isso tudo aqui com a gente sempre, você está acompanhando sempre, está na hora de você adquirir esse livro, para você fazer a leitura junto conosco. Para você ali anotar suas dúvidas, trazer as suas reflexões, para a gente deixar esse estudo mais interativo. E se você me disser, mas o livro é muito caro, ou então eu não tenho acesso, não tem livraria espírita na minha cidade, se você está me acompanhando aqui pelo celular, você tem internet. Se você tem internet, você talvez pode ir no Google e digitar Testamento Xaveriano. Sim, de Chico Xavier, Testamento Xaveriano, com X. Testamento Xaveriano. Nessa página na internet você vai ser direcionado, quando você digitar no Google Testamento Xaveriano, você vai ser direcionado a uma página que tem todas as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier de graça. Todas as obras. Em um trabalho hercúleo, em um trabalho maravilhoso, lá nós temos todas as obras, as mais de 400 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, de graça, separadas por capítulos. Então, se não tem livraria espírita na sua cidade, você pode ir nesse site. Sábado que vem nós vamos continuar analisando esse capítulo de número 17. Vou imprimir. Vou salvar aqui no meu tablet. Vou ler. Vou acompanhar. Tem hora que a gente é preguiçoso. A gente fala que não consegue porque a gente é preguiçoso. Porque está tudo à nossa disposição. Ou se você tem um Kindle e assina aquele Kindle Unlimited, você vai descobrir que a obra Boa Nova, para quem é assinante do Kindle Unlimited, ela é de graça. Ela não tem custo nenhum. Então quem está acompanhando esse estudo com a gente sem o livro, com a desculpa que às vezes não tem uma livraria espírita na cidade, me desculpa, mas está sendo preguiçoso. Porque tem como ter a obra, tem como ler,
Ah, eu não tenho tempo para ler. Rapaz, esse capítulo aqui, de ler, se você quiser ler grifando, você vai demorar aí 12 minutos, 15 no máximo. Claro, se você for estudar, se você meditar, você vai precisar de um tempo maior, mas aí você faz isso com a gente. Agora, para ler, para grifar, para fazer ali alguns apontamentos, 15 minutos no máximo. Se você não tiver 15 minutos na sua semana, você está precisando rever seus conceitos. Talvez seja por isso, como você não está encontrando 15 minutos na sua semana para fazer uma leitura edificante, talvez seja por isso que a sua vida está uma bagunça. Talvez seja por isso que você não tem organização na sua vida e que você tem tanto problema no seu dia. Então não tem desculpa. A gente vai continuar esse capítulo semana que vem. Você que está aqui com a gente, se não adquiriu o livro ainda, adquira. Dei todos os mecanismos aqui, todas as formas que você pode ter. Leia, grife, faça as suas reflexões, traz para nós. Vamos dividir as nossas meditações. E aqui, a gente vai fechar essa manhã, a gente vai fechar esse início de manhã com esse parágrafo maravilhoso, essa figura incrível que Jesus vai nos apresentar. Ele fala, olha, a água viva é aquela que sacia toda sede. Ela vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou. Presta atenção. Presta atenção aqui, que a gente tá encerrando aqui a reflexão de hoje. Sheila, obrigado. A Sheila aqui colocou para nós, rica a explanação. Ela falou que já leu e ela fez um compromisso aqui, ela vai ler novamente. A Sheila está mostrando para a gente que ela não é preguiçosa. Que ela quer, assim como todos nós, ela quer aprender, ela precisa aprender e ela vai ler novamente. Sheila, parabéns. Você pode ter certeza aí que você já está num outro ponto de avanço. É o que eu falo, para cima sempre. E quem quer subir, quem quer ir para cima não pode ter preguiça. Parabéns, Sheila. Olha só essa figura que Jesus apresenta. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam as suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas? Ante a tua sede de todos os dias, não obstantes levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Meus amigos, esse parágrafo me emociona. Esse parágrafo ele me arrepia. Esse parágrafo me arrepia. Doutor Augusto, lá de Curitiba, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Esse parágrafo ele me arrepia. Sabe o que Jesus está falando aqui para você, para mim, para todos nós? Sabe por que você está indo para sua missa lá todo domingo? Para sua casa espírita lá todo domingo na reunião pública? Sabe por que você está indo para o seu culto religioso todo final de semana? E está ficando com sede? Porque veja bem, há quanto tempo você está frequentando uma casa espírita? Às vezes desde o seu primeiro mês de vida você está sendo levado na igreja católica. Pegou o costume, continua indo. Na sua igreja evangélica, no seu terreiro de umbanda, você está indo lá toda semana e continua aflito e continua vazio. Por quê? Porque você está bebendo de um poço que vai secar. Você está bebendo de um poço que vai secar e que as serpentes farão ninho. Você está tendo uma interpretação fechada. Você está tendo uma vivência religiosa fechada. Você está tendo uma vivência religiosa material. Você ainda não compreendeu o que é uma vivência religiosa verdadeira. Aí você vai passar indo na casa espírita o resto da sua vida. Você vai passar indo na missa o resto da sua vida.
Você vai passar indo no culto o resto da sua vida. E você vai continuar com sede. Você vai desencarnar com sede. Que você está procurando errado. Você está querendo beber de uma água, mas você está bebendo água do mar. Quando você está com sede e você bebe água do mar, você morre. Você morre. Então você tem que ter inteligência para saber que água mata a sede, mas sabedoria para entender que a água do mar vai te matar. Percebeu? Inteligência é saber que a água mata a sede. Sabedoria é saber que a água do mar te mata. Então você está ali procurando uma aguinha. Você está procurando uma aguinha? Lumis aqui, ó. Vê os vídeos depois, tá bom? Mesmo que você não conseguir assistir ao vivo, vê depois, pega a obra Boa Nova. Vamos lá, sem preguiça, hein? Vamos continuar estudando. Então a gente tem que matar essa sede de uma forma verdadeira. Quando a gente aprender a beber a fonte da água viva, a gente não tem sede mais. A gente não tem sede mais. O que aconteceu na pandemia, gente? Presta atenção no que aconteceu na pandemia. O povo entrou em desespero, porque a casa espírita fechou. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou adorar a Deus agora? Está aparecendo os judeus do primeiro século, que só pode adorar a Deus num lugar específico. Que se não tiver um templo, não consegue adorar a Deus. E aí, quando surge uma tragédia, uma hecatombe, que precisou momentaneamente fechar não só a casa espírita, mas as casas religiosas, veio o desespero. E agora? Porque estava no movimento maquinal. Eu só adoro quando eu vou. Na hora que eu estou lá, eu estou adorando. Aí você tem uma fonte inesgotável e você vai com aquele copinho de chá de plástico que fica em instituição governamental. Você vai com aquele copinho que é para economizar, porque tudo instituição governamental é para economizar, a licitação é sempre pelo preço mais barato. Bom, amém aqui. Primeiro, senhor está no céu, não precisa me chamar de senhor, tá bom? Não precisa me chamar de senhor, senhor está no céu. Me chama de Uriel, que a gente é todo mundo amigo aqui. Seja muito bem-vindo, espero que você retorne, minha amiga. Aí você vai com aquele copinho de instituição governamental, desse tamanhozinho, você está com uma infinidade de água, e você começa a beber pelo copinho. Aí você vai numa semana, bebe um copinho. Uma hora depois você está com sede, irmão. Um minuto depois você está com sede. Cadê a inteligência? Cadê a sabedoria? Para de levar copinho para beber a fonte que Deus te concede. Aprenda a mergulhar em Deus. Deus não está circunscrito. Deus não está delimitado. E quando a gente aprende a mergulhar em Deus, a gente entende que, veja bem, não há mais a necessidade material, que se renova a cada instante da vida. Um conforto perene, um conforto constante, refresca os nossos corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Eu vou pegar a minha lapiseira, vou marcar que nós paramos aqui, hoje é dia 4 de fevereiro, nós paramos aqui nessa passagem, e sábado que vem nós continuamos a analisar esse capítulo que é riquíssimo. Sabe quantas páginas nós fizemos desse capítulo na manhã de hoje? Uma. Jesus não é para os preguiçosos. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Semana que vem, sábado, 7 horas da manhã, nós retornamos com as nossas reflexões sobre esse capítulo. E lembrando que esse estudo, ele é disponibilizado na TV Chico Xavier. Hoje ainda, sábado, às 8 horas da noite. Muito obrigado,
a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo Espiritismo 24 horas. Amanhã, não se esqueça, amanhã 7h30 da manhã, domingo, todo domingo 7h30 da manhã, a gente tem o estudo do livro Calma, de Emmanuel. E até lá, bênçãos e luz para todos. Jesus não é para os preguiçosos. Só responder uma pergunta aqui para mim. Nós estamos no capítulo 17, MEM 4891. Nós estamos no capítulo 17, Jesus na Samaria. Não se esqueçam, Jesus não é para os preguiçosos. Para cima, meus amigos. Para cima sempre. Grande abraço. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,